Como cristãos, nós precisamos parar em alguns momentos e pensar sobre isso, sobre o que é o mais importante no reino de Deus. Se você tivesse que fazer apenas uma coisa no reino de Deus, o que de mais importante você faria? Eu quero deixar você agora pensando mesmo sobre isso. Perdoaria? Amaria? Cuidaria? O que você faria? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler aqui do verso 34 até o verso 40. Mateus, capítulo 22. Do verso 34 ao verso 40. Pastor Léo, você viu aqui com o pastor Marcos tinha uma caneca com o nome da igreja, né? Esse negócio já bonito, o pessoal lá no stage falando. Tá bom, né? Pelo menos puseram água para nós, né? Pelo menos. Lembrando, meus amados, que nosso pastor está lá em Recife, com a irmã Dora, o irmão Edmir, eles estão lá representando a nossa igreja na Convenção Batista Brasileira. E acho que encerra hoje ou amanhã, se eu não me engano. Acho que é hoje, se eu não me engano. Enfim, eles estão lá trabalhando, representando a nossa igreja na Convenção Brasileira. Mateus capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Essa mesma pergunta lá no livro de Marcos, ele diz assim, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31. Ele olha para Jesus e diz assim: Mestre, qual é, de todos os mandamentos, o mais importante? Meu querido, eu quero que nessa noite você preste muita atenção no sermão. Que você peça ao Senhor que Ele libere seu coração para que você receba da parte de Deus a palavra do Senhor nessa noite. Para que você saia deste lugar com a convicção de que você vai sair para fazer o que há de mais importante. Eu não quero que você perca o foco na sua vida espiritual. Eu quero que você se mantenha realizando o mais importante. E o texto então continua. E o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse mesmo texto em Marcos, há algo que me chama a atenção, e ele diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, por isso ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. E não existe mandamento maior do que estes, no plural. No primeiro ele diz semelhante ao primeiro. No segundo ele fala que os dois também são iguais. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas, Senhor. Colocamos diante do teu altar o nosso entendimento, colocamos diante do teu altar a tua palavra. Pois queremos que nessa noite, Senhor, com a autoridade que ela tem, nós possamos ser transformados pela presença do teu Santo Espírito neste lugar. Tem misericórdia de nós. Fala-nos, Senhor, de forma profunda, linda. Admoesta, Senhor, os nossos corações nesta noite. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, seguramente, sem medo de errar, eu posso resumir e posso dizer que o mais importante em sua vida, tanto no primeiro como no segundo, é você desenvolver relacionamentos. Ninguém vai poder amar a Deus se não se relacionar com Ele. Ninguém vai amar o próximo se você não ter relacionamento com Ele.
Portanto, o relacionamento é o âmago dessa história. Nós não podemos compartilhar a fé se nós não tivermos um relacionamento com alguém. Não podemos desenvolver maturidade espiritual se não tivermos relacionamento com Deus. Por isso, a Bíblia está recheada de textos que nos ensinam sobre relacionamento. E aí eu posso entender, com esse texto, que o relacionamento tem pelo menos duas direções: o vertical e o horizontal. No processo vertical, é quando nós entramos no secreto, é quando geramos relacionamento de intimidade com o Pai, é quando o nosso Deus, Criador, Salvador, Consolador, cuida de nós. É quando nos calamos, é quando praticamos o que a canção diz: sossegai, e deixamos o Espírito Santo tratar-nos. Mas há também um relacionamento que nós precisamos desenvolver, que é um relacionamento horizontal, que é quando nos conectamos às pessoas ao nosso redor, é quando abençoamos a vida de alguém, é quando alguém pode nos abençoar, é quando ajudamos alguém a levantar, é quando somos ajudados por alguém. E a Bíblia está cheia de versículos falando sobre o relacionamento. A grande questão, irmãos, é: que tipo de relacionamento estamos desenvolvendo com Deus? Certamente a sua leitura bíblica, devocional, já está em dia esse ano, né? Afinal de contas, você fez um compromisso com o Senhor de cumpri-la esse ano, né? Espero que sim, viu, irmão? Sua devocional também está indo bem. Ou, eu não quero aqui parafrasear o meu amigo, pastor Léo, que nessa manhã nos trouxe a palavra, onde ele trouxe aqui uma exortação à igreja, para que a gente não seja apenas um crente de domingo, e nada contra os que são. Mas ninguém vai desenvolver relacionamento com Deus se formos apenas uma vez por semana no Santo dos Santos. Ninguém tem relacionamento com Deus se não nos prostrarmos no altar do Senhor. Ninguém desenvolve relacionamento ou ouve a voz de Deus se você não entrar no secreto do teu quarto, se render ao Senhor e deixar Deus falar contigo. Que tipo de relacionamento você está desenvolvendo com Deus? Você está satisfeito? Você está pleno? Você está feliz? Você está transbordante do Espírito Santo? A olhar para o lado, que tipo de relacionamento você está cultivando com o seu próximo? Um relacionamento de conveniência? Eu só me relaciono com aqueles que eu gosto, com aqueles que têm afinidade comigo? Ou será que o meu próximo vai muito mais além do que os meus amigos, ou do que aqueles que eu escolhi me relacionar? A gente sempre vai lembrar do bom samaritano, né? Sempre. É doar-se, é entregar-se, é abrir mão de si, é olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Por isso que tanto, irmãos, no Antigo Testamento como no Novo, está muito claro que devemos desenvolver um relacionamento pleno com Deus. E um relacionamento abundante com o nosso próximo. A grande questão é que a igreja primitiva enfrentou foi que desenvolver os relacionamentos era um grande desafio para eles. Eles não sabiam em quem poderiam confiar. Eles não sabiam para quem poderiam compartilhar a fé. Ao passo em que eles tinham que desenvolver um relacionamento em que glorificasse a Deus e que vidas ao seu redor fossem edificadas. Afinal de contas, é para isso que nós recebemos os dons do Espírito Santo. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Para a igreja do Senhor ser edificada. Você já parou para pensar na magnitude de ser usado por Deus para gerar relacionamentos transformadores, relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores? Você já parou para pensar nisso? O quanto Deus poderá te usar? Você já parou para pensar o quanto isso poderá ser impactante na vida de alguém? Essa pessoa experimentar deste amor profundo, desse amor transformador, desse amor que salva. Você poder apresentar a alguém a verdade, você poder apresentar a essas pessoas a possibilidade delas se conectarem com o Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma. Você já parou para pensar que isso poderia ser intencional?
e não ocasional. Você deveria desejar isso todo dia. Você não poderia deixar passar as oportunidades de compartilhar a fé. Ah, pastor, mas esse não é meu estilo. Quando você fizer o curso aqui na igreja do Cristão Contagiante, você vai fazer um teste nesse curso, em que nós vamos apresentar para você nesse teste o resultado, qual é o teu estilo de como compartilhar a fé com alguém. Através desse curso você vai descobrir qual é o teu estilo de evangelismo. E nós vamos ensinar você a usar o teu jeitão, sabe? Para falar de Jesus para as pessoas. E aí você vai poder parar de dar aquela velha desculpa de assim, não, eu não tenho um dom do evangelismo, eu não tenho um dom de missões, isso ficou para o Ximenes, isso ficou para a turma do Ximenes. Não! A grande comissão é para todos nós, lavados no sangue do Cordeiro. Nós precisamos compartilhar a fé, seja com um bolo, seja com a palavra, seja com um crochê, seja com um livro, mas compartilhe a fé e não se cale. Porque haverá de chegar um tempo em que nós seremos calados e não nos calaremos. Mas se já estamos calados hoje, como faremos? Precisamos ser ousados, usados por Deus, para gerarmos relacionamentos intencionais. Quando você começar a olhar para os outros com esse tipo de atitude, o resultado, meu querido, vai ser tão revolucionário. Pois você vai passar a entender o quanto cada indivíduo é valioso para o Senhor. Na hora que isso fizer parte da tua vida, do teu estilo de vida, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais. Nunca mais. Você vai viver perplexo, diante do alcance, da profundidade, da largura do amor de Deus, na sua vida e na vida das pessoas, com quem você compartilhar a fé. Eu já contei algumas histórias minhas, vou contar mais uma, certamente já contei essa também. Mas quando eu era adolescente, por volta ali dos meus 12 anos de idade, nós tínhamos um programa no domingo à tarde na minha casa. Terminávamos de almoçar, dávamos aquele bom e velho cochilo do domingo, por volta de 1h30 da tarde. Nós íamos, meu pai, eu e um dos meus irmãos, às vezes os outros dois, um na 2 e um na 3. E aí, nós íamos para a rodoviária aqui de Fortaleza. Se você nunca foi na rodoviária, eu vou descrevê-la para você. Para você acessar o ônibus, você tem que passar por uma catraca e apresentar a sua passagem. Então, todo mundo tem uma paradinha, mostra, e ele libera e você passa. É uma paradinha de segundos. Nessa paradinha, aquela pessoa recebia um folheto. Isso é fazer discípulo, irmãos? Não é fazer discípulos. Mas meu pai estava me ensinando um princípio naquela tarde de domingo. O princípio de compartilhar a fé. Eu não sei quantos daqueles folhetos surtiu algum efeito na vida de alguém. Não sei quantos. Meu pai era Gideão, algumas vezes ele também distribuía alguns Novos Testamentos quando ele adquiria pessoalmente. Eu não sei quantos daqueles Novos Testamentos alcançou um coração de alguém, não sei. Mas a palavra do Senhor diz que ela nunca voltará vazia. Naquela tarde, meu pai estava me ensinando, filho, seja intencional nas suas ações. Haverá de chegar um tempo em que você não vai mais só distribuir o folheto, mas você vai sentar, vai compartilhar daquele folheto, daquela mensagem. E chegou esse tempo. Estava na universidade, aquilo me incomodava, já contei essa história, estou contando de novo. Aquilo me incomodava ter vários colegas que ainda não eram convertidos. E nós tínhamos um folheto chamado 4 Leis Espirituais. Esse folheto você vai usar, você vai aprender a usá-lo no curso que vai ser dado agora pelo pastor Rubens, Evangelismo Pessoal. No final do culto você pode fazer a sua inscrição para esse curso. Nós usávamos as 4 leis espirituais.
Primeira lei, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. E aí a gente ia discorrer com um versículo bíblico explicando aquele negócio. Segunda lei, mas todo mundo pecou. E por isso você não pode experimentar nem o amor e nem a graça do Senhor. Terceira lei, só Jesus pode dar a você a oportunidade de você voltar a ter essa conexão. Quarta lei, mas você precisa tomar uma decisão por isso. Naquele momento, munido daquela ferramenta, eu escolhi alguns colegas da universidade e ali nós iríamos evangelizar. Nós sentávamos, intencionalmente, escolhíamos, orávamos uma semana por aquela pessoa. Muitos colegas se renderam ao Senhor Jesus. Muitos. Até hoje eu sou surpreendido. Aquela palavra que você semeou no meu coração transformou minha vida. Cheguei do seminário, há 12 anos atrás, eu estava almoçando com a minha esposa. Ali eu encontrei uma colega de faculdade. Nos formamos no ano de 2000. Eu me formei em pedagogia. Durante esse tempo foi semeado 4 leis na vida daquela pessoa. Em 2011, eu volto para Fortaleza. 11 anos depois, aquela pessoa me encontra. Já não basta Naum ser estranho, Naumzinho. Só o pessoal da universidade que me chamava assim. Deu um abraço, sorriu, perguntamos como estávamos, perguntou pela Cláudia, perguntei por ela, pelo casamento. Já temos fruto do casamento, olha os meus filhos, apresentou os filhos. Naquela hora ela compartilhou, começou a chorar, e ela disse, eu tenho algo para te dizer. E começou a chorar. Eu dei um abraço na minha amiga, porque meu curso era de pedagogia, então tinha mulheres no meu curso, muitas mulheres. Eu dei um abraço naquela minha amiga. E eu disse, você não precisa me dizer nada, porque você se entregou a Jesus Cristo. Quando você propôs no seu coração de desenvolver relacionamentos intencionais, você vai poder impactar o mundo. E quando a gente fala o mundo, meu irmão, você não precisa pensar no globo, é no seu mundo, é na sua família, é no seu trabalho, é na sua universidade, é na sua escola, é onde Deus te colocar. Pensa comigo, quantas vezes a mesma pessoa vai se conectar contigo? Não sei. Conectou, compartilhou, seja intencional. Compartilhe o amor, não seja mais superficial. O problema é que nós estamos vivendo um tempo muito estranho, onde as relações virtuais elas estão tomando o lugar dos abraços. Nós temos deixado de lado os relacionamentos intencionais para vivermos relacionamentos superficiais. Desde as relações familiares, casais, pais e filhos, irmãos, amizades e tantas outras áreas e possibilidades que Deus pode te oferecer de você ser intencional, de você poder transformar a vida daquela pessoa, porque você desenvolveu um relacionamento para apresentar o amor do Senhor Jesus. Imagina o que aconteceria na sua vida, no seu casamento, se você fosse intencional. Imagina só, querido. Pastor, eu vou propor no meu coração de amar a minha esposa 24 horas como Cristo quer que eu a ame. Irmão, você não vai precisar 24 horas para poder ter teu casamento transformado, não. Não vai precisar. Se você propor no seu coração de amar o teu amigo como Cristo te amou, você não vai precisar de 24 horas para perdoá-lo. Você não vai precisar de 24 horas para poder olhar para ele e dizer, eu não quero que você vá para o inferno. O que aconteceria se em todas as relações o amor fosse sempre a resposta a se oferecer? Imagina. Como seria o teu relacionamento com o teu filho? Os teus amigos? O que aconteceria nos relacionamentos? O que aconteceria com você, meu irmão? Se o amor fosse sempre a resposta a se oferecer. Eu garanto a você, irmão, que vai valer cada esforço. Eu garanto a você
que Deus vai te recompensar por cada momento, por cada investimento, por cada momento que você dedicar com exclusividade para aquele relacionamento. Deus vai te recompensar. O apóstolo Paulo, em sua carta, 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 4, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Nessa noite, eu quero que você pense como Paulo está ensinando a esta igreja. Eu não quero que você desenvolva novas amizades. Eu não quero apenas que você pense em ser uma pessoa gentil, mas que intencionalmente você possa oferecer o amor de Jesus Cristo a essas pessoas. A questão, irmãos, é que em cada relação há um tipo de desprendimento, um preço a ser pago. Em cada relação há uma disposição que a gente precisa ter. Porque amar é um movimento. Amar não é apenas o verbo. Amar é um movimento. É um desprendimento. É uma entrega. Por isso que Jesus disse assim, deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como amei vocês. Amem uns aos outros. E dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor de vocês, que vocês têm uns pelos outros. Observe que há um upgrade aqui, nesse amor. Já não é mais amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas agora, o amor, qual é o novo mandamento? Como eu vos amei. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? A ter esse desprendimento? O fato é que assim, quando fizermos, as pessoas ao nosso redor, eles verão o amor que vocês têm uns pelos outros. Assim as pessoas irão reconhecer que somos verdadeiros discípulos de Jesus. E a pergunta que ressoa e não cala: por quem você tem orado? Por quem? Por quem você está orando para que o Evangelho alcance o coração? Por quem? Leonardo Ravenhill, ele cita no seu livro Porque Tardas o Pleno Avivamento, que quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo. Será que isso, irmão, já não seria o suficiente para nós? Para gerarmos relacionamentos discipuladores, relacionamentos intencionais? Quantas pessoas ao nosso redor ainda precisam do Evangelho? Insisto em dizer, irmãos, que nada é por acaso. Logo, nenhuma oportunidade que Deus há de te favorecer, que Deus há de te dar, de você se conectar com outra pessoa, será em vão. Nenhuma delas. A igreja em Colossenses aprendeu que não poderia perder nenhuma oportunidade para com os de fora. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz assim, vocês devem aprender a ter uma palavra de sabedoria, temperada com sal, agradável para com os de fora. Será que essa palavra ela pode também alcançar a primeira igreja batista de Fortaleza? E sermos uma família para você e para a sua família? Uma família que age com sabedoria no falar, no pensar, que a sua palavra seja temperada com sal, que você seja uma pessoa agradável. O objetivo aqui, irmãos, é aproveitar bem o diálogo, é aproveitar bem a oportunidade de você estar com alguém.
não é gerar um debate, não é gerar uma contenda, não é para saber quem é melhor ou qual doutrina é melhor. Fuja desse tipo de conversa, desse tipo de relacionamento tóxico. Mas gere relacionamentos discipuladores. Sobre tudo isso, irmãos, que eu estou falando nessa noite. John Piper, no seu livro O que Jesus espera dos seus seguidores, recomendo esse livro. Tem mais de 50 mandamentos que Jesus deixou para os seus seguidores. Recomendo demais esse livro a todos. Já fiz resenha desse livro para a Escola Bíblica da igreja já recomendou. É um livro excelente, eu acho que todo cristão deveria ler esse livro. John Piper, ele diz assim, amar o próximo é a manifestação externa, visível, a demonstração prática, a obediência ao mandamento de amar a Deus. E por consequente, esse é o propósito do Antigo Testamento. A ideia de que o segundo mandamento, ou seja, amar o próximo, é o objetivo visível de toda a palavra de Deus. John Piper traz aqui, nesse entendimento do texto, diz assim, olha, desenvolva um relacionamento que você mostre, derrame o amor de Deus sobre a vida do outro. Porque esse é o principal desejo de Deus para a sua igreja. Que possamos nos conectar uns aos outros. Que possamos sim cumprir a grande comissão que Deus tem para nós. Porque fazer discípulos deve fazer parte do nosso DNA. Gerar relacionamentos discipuladores deve fazer parte do nosso DNA. O DNA de crente. E aí, irmãos, gera um novo desafio. Fazer discípulos. Fazer discípulos é pelo menos duas coisas. Ou você é apenas o ato de seguir a Jesus, ou é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Eu espero que você já seja um seguidor de Jesus. E que você proponha no seu coração nessa noite de que suas relações nesse ano serão intencionais, serão relações discipuladoras, onde as pessoas verão a glória de Deus, onde as pessoas serão edificadas. Eu espero que em 2023 você possa cumprir a grande comissão, não apenas como um chamado para um plano de ação. Eu vou escolher as pessoas, eu vou fazer assim, quando, quem, onde, o quanto. Não, eu não estou falando disso. Eu quero que você desenvolva um método de missões do Senhor na sua vida, um relacionamento. Se desprenda de ferramentas e ore ao Senhor, porque esta é a ferramenta do crente. Francis Shaw, um pastor muito renomado em Nova York, em missões urbanas, ele escreveu um livro chamado Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos. É outro livro que eu recomendo à igreja. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro discipulado implica em relacionamentos profundos. É sobre isso, irmãos, que eu vim falar nessa noite. Que nós possamos desenvolver relacionamentos profundos com Deus, mas também relacionamentos profundos com o próximo. Que nós possamos ser intencionais com Deus, mas que sejamos também intencionais com o outro. Paulo declara aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que pelo muito amor que sentia por aqueles discípulos, ele se propôs a se relacionar não apenas pelo Evangelho, mas com a sua própria vida. O que Paulo está dizendo é que ele não foi lá apenas para pregar, mas ele foi para conviver, para se desprender de si mesmo, para mostrar para eles e conviver com eles de forma intencional, para que gerasse uma vida transformadora naqueles irmãos. Eu quero que você saia dessa noite pensando, quantas vidas eu vou me relacionar
para que o amor do Senhor possa impactar. Eu concluo a mensagem de hoje, irmãos, pedindo a você nesse momento que você pare para pensar sobre pelo menos 2 pessoas que ainda essa semana você vai começar a orar por elas. Você já pensou nessas pessoas? Diga amém. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu quero te convidar agora a orar por essas pessoas. Jesus reconheceu, irmãos, a necessidade dos relacionamentos. Todo o ministério de Jesus foi pautado em relacionamentos. Ele preferiu ter discípulos, ao invés de fazer tudo sozinho. Ore por essa pessoa. Senhor, nos ajuda, Pai, a agir intencionalmente como discipuladores. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos relacionamentos discipuladores com pessoas ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja que se preocupa, Pai, em levar a Tua palavra a quem mais perto de nós está. Que possamos, ó Deus, ter um desprendimento a partir do Teu Santo Espírito, de compartilhar a fé às pessoas ao nosso redor, às pessoas que fazem parte do nosso mundo. Nos ajuda, Senhor, com o nosso testemunho, testemunho de fé, testemunho de amor, testemunho de esperança, a impactar outras vidas. Nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, a nos amar, Senhor, a desenvolvermos um relacionamento tão profundo, Senhor, nesta comunidade, que esta cidade, Senhor, irá reconhecer que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, os nossos líderes de pequenos grupos a serem intencionais nos seus relacionamentos. Ajuda, Senhor, os nossos líderes a serem intencionais. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a agir de forma intencional em cada passo, cada momento, em cada conexão. Assim, Pai, nós oramos, consagrando a Ti as nossas vidas, os nossos ministérios a Ti, a Tua igreja no Teu altar. Oramos pelo nome precioso do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.